digital para o seu uso diário. O digital tem a vantagem de ser mais simples, indicar rapidamente o valor da tensão ou resistência ali no display. O analógico precisa fazer um pequeno ajuste, um pequeno cálculo e assim por diante, mas tem outras vantagens. Aqui neste nosso AVBook eu vou explicar tudo isso para você à medida que a gente vai percorrendo o curso e à medida que a gente vai indicando medições e assim por diante. Quando existir a necessidade de medição com analógico, eu coloco medição analógica e coloco um instrumento analógico e você observa. Quando for digital, que permitir digital, a gente usa o digital, ou caso contrário, usamos digital e analógico para você observar. Se você tiver instrumento analógico ou digital, não importa. O que você deve fazer na sua escolha, para o analógico principalmente. O digital, qualquer digital, a maioria deles, vamos dizer, possui uma impedância de entrada de 1 mega-ohms. Onde essa impedância aparece? Impedância é como resistência. E o que acontece aí quando essa resistência ou impedância de entrada é menor? Quando você vai medir tensão, se o valor da tensão é pequeno, a medição pode ficar errada. Por exemplo, este instrumento aqui, ele indica aqui uma resistência interna, quer dizer, ele tem uma resistência para medir tensão, a resistência interna dele é de 50, observe aqui, se der para você ver, ele tem 50 quiloohms, 50 quiloohms por volt. Este outro é apenas 20 quiloohms por volt em tensão contínua e 8 quiloohms apenas para tensão alternada. Este outro tem 100 quiloohms, 100.000 quiloohms por volt. Mas, de qualquer maneira, este outro é melhor, este digital, para medir tensão, porque tem 1 mega-ohms por volt de entrada. O que significa isso? Toda vez que você vai medir uma tensão, você coloca as pontas de prova em cima dessa fonte de tensão. A fonte de tensão tem uma resistência interna. Se essa resistência interna é menor, ela vai ficar em paralelo com a resistência do instrumento. E se a resistência do instrumento for pequena, geralmente a impedância interna de uma fonte que gera uma tensão pequena é uma resistência interna menor. E se a resistência interna do instrumento estiver em paralelo com aquela, as duas em paralelo faz cair a tensão que você está medindo. E desse modo você mede uma tensão errada, diferente daquela que o circuito realmente possui. E isso aí é um prejuízo para o trabalho da gente quando a gente usa um analógico que tem uma impedância interna para a tensão muito baixa. Daí você escolha, na sua escolha, se você vai comprar um instrumento analógico, escolha um instrumento que tenha no mínimo 20 quiloohms por volt. Os digitais, você não precisa se preocupar, a grande maioria deles tem 1 mega-ohms por volt, então a impedância interna é muito alta. Mas o analógico você deve observar. Pegue o manual do instrumento, esse manual indica as especificações do instrumento. De qualquer modo, você vai usar e vai escolher o instrumento que mais se aplica às suas necessidades diárias e aquele que facilita e que você gosta mais de fazer a medição e que facilita mais. Eu vou explicar para você como
se faz os ajustes para um instrumento analógico, como se mede a escala, ou como se observa e determina o valor que está na escala de acordo com a posição do ponteiro. Um instrumento digital não precisamos fazer isso.